Bom dia, investidor do mercado financeiro, tudo bem com você? E aí, como estamos? Como é que tá essa semana aí para você? Agora eu queria aqui hoje falar sobre um assunto que é muito importante, que é o assunto de como começar, né? Muita gente vem me perguntando: ô Carlos, como é que eu faço para começar? Eu tenho medo de operar, eu começo por que ativo? Que ativo é legal para a gente começar? Então vamos um pouquinho dissertar um pouquinho desses assuntos, né? Primeira coisa, eu acho que é importante, o primeiro ponto que eu coloco, o mais importante é ter foco. Foco e aprender primeiro um ativo e estudar ele. Estudar ele como? Estudar ele de maneira profunda. Saber os seus motivadores. Exemplo, eu opero dólar. Quais são os motivadores do dólar? Quem são os participantes do dólar? E por que o dólar se movimenta? O dólar é um ativo de quê? Exemplo, o dólar hoje é uma moeda, que é uma divisa, dólar versus real, que os motivadores dele são motivadores econômicos, macroeconômicos. A gente tem a questão do dólar também ser um ativo, considerado um ativo de segurança, é a moeda mais segura do mundo, né? Onde tem 85% das transações financeiras que são feitas no mundo são feitas no dólar. Então, assim, esses são motivadores que eu escolhi para operar o dólar, certo? O segundo ponto, não menos importante, eu começo por que técnica? Análise gráfica, análise fundamentalista, TR, tape reading. Rapaz, eu digo o seguinte, você tem que ver o seu perfil, porque tem pessoas que são visuais, preferem análise gráfica, tem pessoas que são reativas e preferem o tape reading, e o tape reading nada mais do que eu uso, né? O tape reading, e o tape reading nada mais do que leitura de fluxo. A gente reage ao que está acontecendo naquele momento, a gente consegue ver quem está comprando, quem está vendendo, quem são os players que estão atuando, né? Para mim, eu acho mais seguro, mas isso é a opinião de cada um. Tem gente que prefere análise gráfica e tem gente que também prefere fazer, ou então escolher, vamos supor, operar em ações. Prefere entrar num swing trade, num gráfico de tempo maior, ou no day trade, fazer operações no dia para encerrar no próprio dia. Então, você tem que conhecer tudo isso. A questão de quando você começar, você tem que, primeiro, ponto 1, escolher um ativo e conhecer o seu contexto, o que é o seu ativo e os motivadores, quem são os participantes desse ativo. Ponto 2, você escolher uma técnica para poder utilizar, né? Seja análise gráfica, seja tape reading, ou seja uma análise, sei lá, vai que você quer fazer uma operação de longo prazo, análise fundamentalista, mas precisa escolher uma análise. E mais outros pontos, sempre começar pelo simulador, porque a gente, por mais que a gente consuma conteúdo, a gente precisa começar no simulador, porque de fato uma coisa é certa, a gente sempre no começo vai errar, e isso é natural de um trade. Isso leva à evolução, isso leva a gente a fazer, não perder o nosso patrimônio. Então, assim, o que é que eu indico? A começar sempre no simulador. Quando a gente começar a sair positivo no simulador, a gente ir para a conta real. Mas não começar direto na conta real e querer ganhar dinheiro e achar que isso vai ser em pouco tempo. Porque não vai ser. Tudo é uma escadinha, é um aprendizado. Você primeiro tem que
escolher um ativo, investir em conhecimento, investir na técnica que você quer aprender toda a teoria disso. Depois vai para o simulador, passa um bom tempo no simulador, masterizando essa técnica, aprendendo essa técnica, aprendendo a utilizar, levando os stops, levando os gains. E quando você começar a ganhar algum tipo de consistência, você ir perdendo o medo e ir para a conta real. Mas quando for para a conta real, vai pequeno, começa pequeno. Não há vergonha nenhuma de começar pequeno. Qual é começar pequeno? Com o menor lote possível. Porque a intenção ali é você botar o emocional em prática. Porque entenda, vamos supor que você no simulador já está saindo positivo. Então você já está sabendo aplicar a sua técnica. Já escolheu o ativo e já está sabendo aplicar a sua técnica. Então o que é que está faltando para você? O que está faltando para você é o quê? Você ter agora convivência com o emocional, que no trade eu acho que é 80% do fator de que diferencia o vencedor para o perdedor, essa questão emocional. Então, isso fica muito claro que você precisa começar pequeno, porque é natural também que quando você vá para a conta real, comece a ter alguns dias de loss pelo emocional, um movimento, às vezes a gente não consegue aceitar um stop, e isso também passa por autoconhecimento. Então, quando a gente começa com lote mínimo, a gente perde o mínimo possível para poder ter esse aprendizado emocional. E aí a gente vai começando a evoluir. E vamos começando, sempre use essa palavra. Não esqueça que eu acho que é a palavra da sabedoria do trading. Meritocracia. Você só vai crescendo o seu tamanho de acordo com como sua conta irá crescendo, como sua conta irá evoluindo. Então, exemplo, você vai começar, vamos supor que você escolheu o dólar, como eu escolhi, e operar com TR. Então, você vai começar lá, começou com um contratinho do dólar. Pô, você passou um mês com um contratinho, bateu meta, tudo certinho, no segundo mês vai para 2 contratos. Porque sua conta cresceu, você tem mais margem, você tem um capital maior e tal. Mas vamos supor que no segundo mês você, por algum motivo, não foi tão bem. Não há problema algum voltar a operar com 1 para refazer o capital e depois voltar a operar com 2. Não há vergonha alguma. Porque isso, o mercado financeiro, pessoal, é uma profissão. E a gente tem que levar a sério como uma profissão. A gente não pode levar de maneira amadorística. Entendeu? Então, a gente tem que saber que vai levar tempo para a gente se tornar um profissional de mercado. Mas que vale muito a pena, muito a pena. Quando vocês forem ver, é uma profissão que ela leva muito tempo de masterização de vários aspectos, e principalmente da vida pessoal, de disciplinar, na questão de técnica e de contexto. Contexto leva muito contexto. Qualquer ativo que você vai operar, o contexto do seu ativo é muito importante. Isso aí a gente vai ver em outro vídeo. Mas é isso, pessoal. Essa é a dica que eu dou para quem está começando, para quem quer começar. Número 1, escolher um ativo, depois saber os seus motivadores, depois, número 3, saber estudar bem sua técnica, escolher um operacional, como operar, se vai operar análise gráfica, análise fundamentalista ou TR, tape reading. Depois, começar no simulador para poder masterizar todo o conhecimento que você aprendeu. 3, quando começa a for para real e pequeno, para aprender e perder pouco, e aprender e colocar o emocional em prática. E aí só evoluir quando realmente tiver com a conta aumentando, com a conta indo para cima, quando você tiver com desempenho aí positivo no mês, tá certo? É isso. Se você seguir isso, você vai ver que você vai se machucar pouco para ter um conhecimento muito bom no trade e galgar uma trajetória vitoriosa.
Porque muita gente vende por aí que day trade é aposta, é uma coisa ao acaso. E não é. É o acaso para quem não leva a sério, que não leva como profissão. Mas para a gente que leva como profissão e vive disso, existe todo um conceito, todo um contexto para a gente poder viver de trade. Tá certo? Um bom dia para vocês, um bom final de semana e tamo junto, pessoal. Muito junto.